Marcos capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo de número 34. Glória a Deus. Todos encontraram e podem dizer amém? Diz-nos assim a palavra: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. A frase que eu gostaria de deixar frisada nesta noite é esta: não estás longe do reino de Deus. Vamos repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. Não estás longe do reino de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós ainda estamos na tua presença, e eu quero uma vez mais pedir a tua bênção. Ajuda-nos, inspira-nos, abre as portas da palavra, e que nesta noite a tua palavra ache guarida em nossos corações, e uma vez mais o teu nome seja glorificado neste lugar. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus está travando um diálogo com um escriba. Vocês sabem que o escriba, ele era um intérprete da lei. Ele trabalhava na interpretação e na explicação do que estava contido na lei. E nesse contexto aqui que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo de número 12, Jesus estava disputando com algumas pessoas na sinagoga, até que esse escriba, ele tomou a palavra para perguntar a Jesus sobre o primeiro mandamento. E Jesus foi muito claro, objetivo, falando sobre o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e com toda a tua força e com todo o entendimento você deve amá-lo. E Jesus acrescentou e falou: e tem um mandamento que é semelhante a esse, e que precisa dele junto, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o escriba então respondeu a Jesus e falou: realmente o senhor respondeu bem, o senhor foi correto na sua interpretação, porque não adianta fazer holocaustos e sacrifício se não amar a Deus e não amar o próximo. Jesus então, a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo que ele respondeu sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Agora, eu pergunto a vocês, se Jesus está dizendo que ele não estava longe, então ele estava? Você está vendo? Se Jesus disse que ele não estava longe, onde ele estava? Perto. Jesus falou assim:
você não está longe não, hein? Do reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo, você está perto. Só que quando Jesus diz que ele não estava longe, e que estava perto, Jesus também não está dizendo que ele estava dentro. Tem gente que está longe, tem gente que está perto, e tem gente que está dentro do reino. Tem gente que pensa que está perto, mas está longe. Tem gente que pensa que está dentro, mas está fora, irmão. O que eu queria mostrar a vocês nesta noite, o que eu quero mostrar a vocês nesta noite, através de alguns textos, de algumas expressões bíblicas, e pregar nesta noite é sobre este tema: perto do reino, mas longe do céu. É interessante a gente frisar, mais uma vez, que nós estamos falando de um escriba, de um homem que entende a Bíblia, de um homem que interpreta a Bíblia e que ensina ou explica a Bíblia a outras pessoas. Esse texto, irmãos, ele já traz para nós a realidade de que conhecer versículo não quer dizer nada. Ser conhecedor da palavra não quer dizer nada. Esse homem é um exímio conhecedor da Bíblia, e Jesus está dizendo que ele não está longe do reino, mas também não diz que ele está dentro. Há pessoas que têm habilidades e conhecem a Bíblia, mas não estão inseridas dentro do reino de Deus. É interessante que na história da própria Bíblia, você vai ver pessoas que até chegaram perto, mas não entraram. Teve pessoas, irmãos, que quase entraram, mas não entraram. Quando Jesus diz que ele não está longe, Jesus está dizendo assim, ó, você é quase um crente de verdade, hein? Você é quase um servo de Deus de verdade. E tem muita gente que está quase na igreja, viu? Tem gente que está quase santo. Tem gente que está quase cheio. Tem gente que está quase na presença de Deus, quase. E quase vai ser arrebatado. Quase. Mas não vai. Se você olhar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo de número 17, dá para colocar aqui, Rodrigo? Coloca aí. Efésios capítulo 2, versículo 17. A Bíblia diz que Jesus veio pregar. Ele veio ao mundo, e a função de Jesus foi pregar. Agora olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 17. Vamos ver aparecer ali. Você já achou aí na sua Bíblia? Está demorando um pouquinho ali, vamos ali para a gente não perder tempo. Efésios capítulo 2, versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz. E vindo ele, quem? Jesus. Se você ler o contexto aqui, é de Jesus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis, e vós que estáveis, olha aí. Jesus veio pregar o evangelho, e ele pregou para quem estava longe e para quem estava perto. Não precisou pregar para quem estava dentro, porque quem está dentro, está dentro. Ele prega para quem está longe e para quem está perto. Eu disse a vocês que tem personagens da Bíblia que quase chegaram muito perto e quase entraram, mas não entraram. Por exemplo, a mulher de Ló. Que chance que aquela mulher teve, irmãos. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra.
Mas antes enviou o anjo até a casa de Ló, e disse: Ló, por causa da oração do Abraão, foi por causa da oração do Abraão, eu vim aqui para te livrar, se apressa. Aí a Bíblia diz que o Ló estava demorando para sair. Mesmo Ló demorando para sair, a Bíblia diz que o anjo tomou na mão dele e da mulher, e disse o seguinte: ó, sobe pela campina, e não olhe para trás, porque se vocês fugirem, vocês ficam salvos e entram dentro do reino, hein? Aí subiram, irmão, correndo, mas daqui a pouco deu uma saudade na mulher, e ela foi diminuindo a velocidade. Eu estou imaginando o Ló dizendo: vamos, e ela: não. Aí ela olhou para trás, e a Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal, pereceu ali mesmo, e não alcançou salvação, e não conseguiu entrar no livramento que Deus havia preparado, mas chegou perto. Tem gente que está chegando perto. Um outro personagem da Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, o mancebo rico. A Bíblia diz que ele veio até Jesus e ele disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: obedece os mandamentos. Aí ele falou: não, isso eu já faço, minha mãe me levou na escola dominical, e eu aprendi os mandamentos, eu aprendi tudinho. Você aprendeu? Aprendi. Não terás outros deuses além de ti, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus falou: pronto, então agora só te falta uma coisa. Olha como ele chegou perto. O que é, Jesus? O que é? Fala que eu faço. Vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, e depois pode me seguir, porque tem um lugar para você no meu reino. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu dali triste, porque a Bíblia diz: ele era muito rico. Ele quase, irmão, quase, ele chegou perto, mas ele não entrou. Outro, teve um, irmão, que ele chegou mais perto que todo mundo. Teve um que chegou na porta, beijou a porta e voltou. São João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse assim: eu sou a porta. O Judas, irmão, chegou pertinho dele, andou com ele, aprendeu com ele, ouviu os ensinamentos dele, viu os milagres dele, viu tudo que ele fez. Chegou lá na saída do Getsêmani, deu um beijo na porta e não entrou. Quase. É aqui que a gente precisa entender qual é a tua posição dentro do reino. Você está dentro? Ou você está perto? Ou você está longe? Eu quero mostrar a vocês aqui que tem diferença. Por exemplo, quem está longe, se alguém está longe do reino, ele sabe alguma coisa do reino? Claro que não. Se você pegar uma pessoa leiga, que está longe do reino, e dizer assim: você precisa ser batizado com o Espírito Santo, ele não sabe do que você está falando. Se você disser para ele assim: você precisa se preparar para o arrebatamento, ele não sabe do que você está falando. Por quê? Porque ele está longe. Se você falar para ele assim: ontem eu falei em línguas estranhas, ele falou: ixi, para ele vai ser tudo estranho mesmo, porque ele não sabe, ele está longe do reino. O que está perto, então entende isso aqui, o que está longe não entende nada. O que está perto, ele até entende, mas não pratica nada. Esse rapaz aqui, escriba, que veio até Jesus, está nesse contexto. Ele entende, mas ele não pratica nada.
Ele conhece a Bíblia, mas ele não pratica nada. Ele ouve a pregação, mas ele não pratica nada. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não pratica nada. Ele está perto, mas perto não significa que vai entrar no reino. Agora, tem um outro personagem aqui, que ele é um dos mais conhecidos da Bíblia, que ele estava longe, veio perto, foi para longe de novo, Jesus trouxe ele para perto, e aí ele entrou. Demorou um pouquinho para a ficha dele cair. Demorou um pouquinho para ele entender como é que funciona o reino. Mas ele conseguiu. Estou falando do Pedro. Vocês se lembram que o Pedro, junto com o André, foram os primeiros discípulos de Jesus a serem chamados. Foram os dois primeiros que viram Jesus, receberam o convite de Jesus, e a palavra de Jesus para eles, no dia que conheceu eles, foi essa: larguem as redes. Até hoje vocês eram pescadores de peixes, mas a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles lançaram após si a rede e começaram a andar com Jesus. Pedro estava longe, Jesus trouxe ele para perto. Na Bíblia, irmão, só quem andou em cima da água foi Jesus e quem mais? O Pedro. Olha que privilégio. Ele deu uma rateada lá, mas que andou, andou. Pedro viu o momento da transfiguração em Marcos 9, quando Jesus tomou a forma de corpo glorificado, e apareceram Moisés e Elias para conversar com Jesus, e o Pedro ele ficou tão impressionado com aquela cena, que ele interrompeu a conversa, e disse: Senhor, bom é estarmos aqui, façamos uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, esse lugar é bom demais. Foi Pedro que, quando Jesus estava conversando com seus discípulos e perguntou a eles assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí um tomou a palavra e diz: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro já entrou no meio: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro, ele fala isso, e Jesus já olha para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmão, Jesus ele está ali exercendo o seu ministério, e o Pedro está em todas. No Getsemane ele está lá, ele tenta até ajudar Jesus, cortando a orelha do Malco, Jesus que controla ele e restaura o Malco. Mas ele está lá: Jesus, estamos juntos. Pedro, essa noite o pastor vai ser preso e as ovelhas vão ser dispersas. Não, Senhor, aqui qualquer um pode te negar, te abandonar. Eu vou contigo até a morte. Olha, ele está perto. Ele está pertinho, ele está pertinho. Até a hora que Jesus foi preso. Depois que Jesus foi preso, abra aí a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo, ou melhor, irmãos, Lucas não, Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 57 e 58, olha o que a Bíblia diz, versículo 57, e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás,
onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ao 58. E Pedro o seguiu de longe. O Pedro que até agora estava juntinho, agora ele está de longe. Longe onde? A Bíblia diz, no pátio. Eles estão nas dependências do Sinédrio, que era bem próximo ali da região do templo. E Pedro, ele não entra. Ele fica no pátio. Onde que é o pátio aqui da igreja? Lá fora. Se tivesse um estacionamento ali na frente, ele estava lá. Ele estava acompanhando tudo de longe. Tem gente, irmão, que pensa que está no reino, mas está longe. Ele até agora estava pensando que estava junto de Jesus, mas agora ele começa a seguir Jesus de longe. Ele vai para onde? Vai para o pátio. Por que pátio? Eu não quero me envolver, eu vou ficar de longe. Tem gente, irmão, que está congregando, mas está longe. Quando a Bíblia diz que ele está longe, está no pátio, sabe o que ela está falando? Que ele não quer se envolver em nada. Não, eu só quero ir lá para saber, não vou me envolver. Está precisando de ajuda lá. Não, eu não vou me envolver não. Está precisando que você faça alguma coisa. Não, eu vou ficar no pátio ali, eu não quero me envolver. Está assim de gente dentro da igreja, irmão, que não quer se envolver em nada mais. Está vendo a necessidade da obra, está vendo as coisas que precisam ser realizadas, tem talento, tem chamada, recebeu o dom de Deus, foi capacitado por Deus, mas resolveu ficar no pátio. E é um perigo ficar no pátio. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, e Pedro seguiu de longe até o pátio, e entrando, se assentou. Quem fica longe, primeiro, gosta de ficar no pátio, não quer se envolver. Segundo, já arruma um lugar para sentar. O que é isso? Comodismo. Você não vai orar mais não? Não. Você não vai mais ler a Bíblia não? Não, para quê? Você não vai mais ensaiar, não vai mais participar dos grupos da igreja? Não, eu quero só um lugarzinho para mim sentar aqui e arrumar a cadeirinha e ficar lá. Sentadinho, acomodado. Vou repetir, hein? Tem chamada, Deus capacitou, tem dom, tem talento, mas está acomodado. Pastor, por que eu estou acomodado? Porque você está seguindo Jesus de longe. Eu duvido um crente que está seguindo Jesus de perto, ficar no pátio ou ficar acomodado. Quem está perto de Jesus, quem está perto não, quem está dentro, ele quer trabalhar, ele quer ajudar. Ele já chega perguntando, o que eu posso fazer em prol da obra? Mas infelizmente tem gente que está longe, não quer se envolver e só quer ficar sentado acomodado. E coisa ruim, irmão, é quando você vai ficando acomodado. Coisa ruim, ridícula, feia é uma igreja acomodada. Coisa terrível é um culto dentro de uma igreja acomodada. Igreja acomodada tem vontade de dar glória a Deus? Claro que não. Igreja acomodada gosta de ouvir a palavra? Claro que não. Igreja acomodada gosta de participar de ensaio? É óbvio que não. Igreja acomodada quer buscar a presença de Deus? É claro que não, irmão. É só comodismo. O Pedro, ele começa a seguir Jesus de longe, e ele já vai, vou ficar aqui no pátio mesmo, vou arrumar um lugarzinho para sentar. E outra, ele foi perto de um pessoal lá. Vem cá, quem está sendo seus amigos, hein? Com quem são as pessoas que você está fazendo amizade? Não, pastor, não tem problema não, é gente boa. Ele só não gosta de Jesus, mas é gente boa.
Ele só não tolera que eu fale alguma coisa sobre Deus, mas é uma pessoa boa. É? Olha para o texto, ele ficou no pátio, sentou, aí a Bíblia diz que ele foi perto dos criados. Esses criados aqui, só gente boa. Quer ver como eles eram gente boa? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 18. Olha como eram gente boa. São João capítulo 18, versículo 18. Olha como era gente boa, ó. Ora, estavam ali os servos e os que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Ó aqui, o Pedro olha os criados e diz: eu vou ficar perto desse pessoal aqui, porque eles parecem são gente boa, vou ficar com eles aqui. Então, acomodou, vou ficar por aqui. Daqui a pouco, irmão, olha o que a Bíblia diz, capítulo 18, versículo 22. E tendo dito isto, um dos criados que estavam ali, deu uma bofetada em Jesus. Olha o amigo do Pedro. Olha o pessoal que o Pedro resolveu se ajuntar. Não tem problema não. Não tem problema não. Você está sendo amigo de quem odeia Deus? Você está sendo amigo de quem odeia, de quem blasfema, de quem zomba? E você fica sendo feito de palhaço? Você acha normal fazer aliança com quem não tem nenhum compromisso com Deus? Você acha normal alinhar a tua vida com quem zomba do Evangelho? Você acha normal isso? O Pedro está sentado com eles ali e ele pensa que não vai dar nada. Daqui a pouco um levanta, vai lá no meio e lasca a mão no rosto de Jesus. É incrível, irmão, como tem crente que não defende a igreja. O torcedor de futebol defende o time dele, que sai até na pancada. É ou não é? Aí lá na sua rodinha de amigos lá, zombam do pastor da tua igreja e você não fala nada. Zombam do teu culto de adoração a Deus e você não fala nada. Fazem piadinhas com o Evangelho e você olha e ainda dá risada. Você está longe do Evangelho. Você está longe do reino de Deus. Você não precisa brigar, mas você não pode estar lá. Todo crente tem que conhecer e ler o Salmo 1. O cidadão do céu, quem serve a Deus de verdade, não se assenta em roda de escarnecedores. Eu sou o pastor desta igreja, irmão. Se alguém vir falar mal da igreja que eu sou pastor, eu tenho o dever de defender a igreja que eu sou pastor. Você congrega aqui, você dá glória a Deus aqui, você é alimentado com a palavra aqui. Quando você tem problema, é para mim que você liga. Quando você está passando alguma crise, é eu que você chama para fazer a visita. O que você tem que fazer? Defende a tua igreja. Defende a igreja que você congrega. Não faz aliança com quem não tem compromisso com Deus. Ah, pastor, eu acho que não tem problema, porque você está longe do reino. O Pedro estava longe, e porque ele estava longe, ele entrou na rodinha ali, ó, viu o cara batendo em Jesus, irmão, e não pôde fazer nada, porque foi ele quem resolveu ficar longe. Não, e o pior, sabe por que ele foi lá para a rodinha? Ele foi para a rodinha porque o pessoal da rodinha fez fogueira. E a Bíblia diz que estava frio. Ele foi perto da fogueira dos ímpios, porque estava frio. Estava frio porque ele estava longe.
Pastor Alain, canta louvor e eu não sinto nada. Pastor Alain, a palavra é pregada e eu não sinto nada. Pastor Alain, eu vejo um glorificando, o outro falando em línguas e eu não sinto nada. Você está longe, você está frio. E quem está frio, irmão, quer procurar lugar para se aquecer. E aí que está o problema, onde é que você está procurando lugar para se aquecer? No caso aqui, o Pedro foi para uma rodinha de uma fogueira de ímpios. Ah, pastor, eu tô com o meu emocional meio ruim. E aí, o que você quer fazer? Aí eu vou começar a assistir novela. Novela é fogueira de ímpio. Certos lugares são fogueiras de ímpio. E eles fazem aquilo ali para você pensar que aquece o teu coração. Eu fico doente, irmão, de olhar, por exemplo, na TV e ver lá uma novela, Os 10 Mandamentos. É mentira, irmão. É mentira. Aquilo ali é fogueira de ímpio. Um monte de gente que assiste já falou para mim. É porque eu preciso chegar em casa para assistir. Tem uma vez que uma irmã falou: eu preciso chegar em casa para assistir a novela da família. Eu falei: novela da família? É, Os 10 Mandamentos, é a novela da família. É nada. É fogueira de ímpio. Aí essas pessoas que assistem, elas mesmas dizem: não tem nada da Bíblia lá, pastor. Tem uns nomes lá que não está na Bíblia. Tem umas coisas que acontecem lá que não está na Bíblia. Tem coisas lá que eles falam que não está na Bíblia. O que eu faço, pastor? Sai fora, irmão. Vem para a doutrina. Vem ouvir a palavra. Pelo menos aqui a gente está usando a Bíblia. Pelo menos aqui a gente está falando de Jesus. O diabo quer arrumar uma programação para você. O diabo quer arrumar uma programação, uma fogueirinha de ímpio, para dizer o seguinte: vem que não tem problema nenhum. E aí você vai, porque lá você está se sentindo bem. Lá está te ajudando. Lá está legal para mim. É fogueira de ímpio. Você está pensando que vai aquecer a tua alma, mas não vai. E o pior frio que o homem sente não é o frio da temperatura, é o frio da alma. É quando ele quer sentir a presença de Deus e não sente mais. É quando ele ouve a palavra e a palavra não faz mais efeito. É quando ele ouve o louvor e o louvor não toca mais. Ele está congelado. Ele está preso no sistema ímpio e mundano. Quando ele está na fogueira de ímpio, você está pensando que os outros não sabem que você é crente? Pedro está lá na fogueira, ó, fogueirinha boa. Aí chegou um e falou assim: ô, eu lembro de você, hein? Você ia na igreja com ele, hein? Você é da igreja. O Pedro falou: não, eu não. Irmão, quem está longe para negar Jesus é facinho. Quem está longe não tem coragem de dizer que é crente. Pastor, eu estou perto, também não tem. Só tem coragem de dizer que é servo de Deus quem está dentro. É por isso que tem um monte de gente que ninguém sabe na empresa onde ele trabalha que ele é crente. Se alguém precisar de uma palavra, não vai ouvir porque ele está longe. Ele não sabe nada do reino, e se sabe, não vive. Não tem o que falar, não tem o que aconselhar. É lá na fogueira do ímpio que o Pedro é interrogado. Lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que o primeiro que chegou para interrogar ele foi o parente do Malco. O Malco que cortou a orelha. Olhou, a Bíblia diz, e vindo um parente de Malco, e olhando para ele, diz: certamente tu estavas com ele.
E o Pedro longe, ele vai dizer que estava? Não. Eu? Não. Passou mais um tempinho, veio outro. Ouviu Pedro conversando, e viu que o jeito dele de falar era diferente. Olhou para ele e falou: tu és um deles. Não, não, não. É sim, porque a tua fala te denuncia. O seu jeito de falar é diferente. Você aprendeu a falar com ele, né? Você está longe, mas você ainda sabe, irmão. Até quando você quer aprontar, os outros sabem que você é crente, irmão. Eu vou ali na balada, ninguém me conhece. Pode ir lá que alguém vai ver você. Vai ver, vai olhar. Um dia a menina foi no baile, lá em São Paulo. A menina foi no baile e falou: ninguém me conhece, eu vou lá, eu não quero nem saber. Foi quando ela foi, o outro menino da escola que conhecia ela e viu ela indo para a igreja, olhou e falou: o que você está fazendo aqui? Ela, não, eu vi e falou: não, você é crente. Esse não é lugar para você. Deus teve que usar um ímpio para ela baixar a cabeça, voltar para casa e querer vir para perto e para dentro do reino de Deus? Será que Deus vai ter que usar um ímpio para falar que o lugar onde você está indo não é para você ir? Será que Deus vai ter que usar um ímpio para dizer que o que você está fazendo é errado porque você é servo de Deus? Ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta. Que situação. Porque ele está longe. Daqui a pouco Jesus vai para a cruz, é sepultado. Aí a gente chega no capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro olha para os demais discípulos e ele diz assim: ó pessoal, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Você lembra o que eu falei no começo da mensagem? Que quando Jesus chamou ele e ele veio para perto, Jesus falou para ele e para o André: joga a rede fora. E ele jogou. Quando Jesus vai para a cruz e é sepultado, ele já sai correndo atrás de rede de novo. Ele não tem convicção, ele está tão longe que ele não tem convicção na chamada de Jesus na vida dele. E quem não tem convicção, irmão, desiste muito fácil. É por isso que tem gente que desiste muito fácil do Evangelho. Quando vem a luta: eu não quero mais não, eu não quero mais não, eu não vou mais para a igreja não. E vai atrás de outras redes. Aí ele foi, comprou rede nova, chamou os discípulos, os outros disseram assim: ó, eu vou também. Ó irmão, que coisa. O cara está longe, vai e ainda leva os outros. Aí ele foi, está lá pescando. A Bíblia diz que eles pescaram, ou melhor, lançaram a rede a noite toda, e não pegaram nada. Ele estava fugindo da chamada dele. E quem foge da chamada, irmão, você pode fugir para onde for, não vai dar certo. É por isso que o Jonas tentou de todo jeito fugir, não deu certo. Porque chamada é chamada. Você pode correr, você pode fazer o que for, Deus vai te achar. Ele está esperando que você volte para a posição que Ele te chamou. Ele está esperando que você assuma de novo a responsabilidade que Ele colocou na tua mão. E você perdeu a tua convicção, você ficou de longe e largou tudo para lá e disse: quer saber, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Pescou não, jogou a noite toda a rede e não pegou nada. No outro dia de manhã, o dia estava amanhecendo, e a Bíblia diz que Jesus chegou na praia. Eles estão ali decepcionados,
não estão tão longe da praia, e Jesus vem na praia, dá um grito para eles: ei! Pegaram alguma coisa? Aí eles disseram: não. Aí ele diz: então joga a rede do lado direito, porque é lá que os peixes estão. Um olhou para o outro e falou: vamos jogar. Jogaram. Quando jogaram a rede, quase não consegue tirar de 153 peixes presos na rede. Eles estão no mar, estão tirando a rede. Aí Jesus olha de novo: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles gritaram lá e disseram: não, Senhor, só agora que a gente conseguiu pegar. Quando eles estão falando, o João chama o Pedro e diz: ô Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Só que o Pedro estava tão longe que ele não reconhecia mais a voz de Jesus. Quem está longe, irmão, não reconhece mais a voz de Jesus. É por isso que às vezes o pastor está pregando e alguém está dizendo assim: esse pastor está jogando indireta. É porque você não conhece mais a voz de Jesus. Alguém falou alguma coisa aí para esse pastor aí, ele está falando isso aí, porque, não, é porque você não reconhece mais a voz de Jesus. E nem adianta, irmão, quem está longe ou quem está perto, não reconhece a voz de Jesus. Só reconhece a voz de Jesus quem está dentro. Só olha e diz assim: é Ele que está falando. É Ele. Ó, o pastor Alan está pregando, mas quem está falando de verdade é Ele. Ó, o pastor Alan está abrindo a Bíblia, mas quem está falando é Ele. Eu creio que Ele ainda fala. O problema é que tem muita gente longe e não está entendendo mais a voz dEle. Mas a palavra dEle nesta noite vai entrar no teu ouvido, e você vai entender e dizer: Ele falou comigo, Ele falou comigo. Quem está ouvindo Deus falar aqui nesta noite? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Oh, glória! Ele estava tão longe que ele não reconhecia mais a voz do Senhor, mas era Ele. Ô Pedro, o que foi? É o Mestre, é o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ele viu que era o Senhor, ele se vestiu, porque ele estava nu. Olha aí. Irmão, não tem jeito. Por que tem tanta roupa escandalosa hoje dentro da igreja? Porque está longe, irmão. E quem está longe não respeita. Quem está longe não tem temor. Quem está longe bota a minissaia e não está nem aí, irmão. Pode falar quem quiser, não tira porque está longe. Quem está longe não sente vergonha nenhuma de deixar os bustos à mostra. Quem está longe, irmão, tudo está podendo. É, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Agora virou moda. Está na moda nada, então é longe. Se tivesse no reino, na presença de Deus, não precisava de tatuagem. Por que não, pastor? A gente já tem a marca do sangue. Quem tem não precisa, irmão. Pastor, eu queria escrever Jesus aqui no meu pescoço. Vai entrar no reino, irmão. Não, mas eu queria escrever aqui só o Senhor é Deus. Não precisa. Faça com o teu testemunho. Faça com a tua conduta.
Mostre no teu jeito de falar que só o Senhor é Deus na tua vida. Mostre com as tuas atitudes que Jesus é o teu Senhor. As pessoas estão perdendo respeito. O nível de pecado está aumentando assustadoramente dentro da igreja. Porque o povo cada dia está mais distante de Deus. Os níveis de pecados estão se aprofundando, porque a igreja está se distanciando de Deus. Mas ainda bem que o Pedro reconheceu a voz dele. Quando João falou, é o mestre, ele falou, eita, é ele mesmo. Vou vestir a roupa de novo. Vou botar uma roupa decente. Vou me vestir honestamente, vou me comportar honestamente, não vou praticar coisas erradas, por que não? Eu estou dentro do reino de novo. É interessante que hoje em dia o povo tira a roupa para mergulhar, né? E o Pedro botou a roupa para mergulhar, ao contrário, ele botou a roupa e falou, eu vou mergulhar, colocou a roupa, pá, dentro da água, foram para a praia. Quando chegaram na praia, Jesus estava sentado tranquilo, e a Bíblia diz que haviam brasas acesas. As brasas estavam acesas, e havia pão e peixe na brasa. Aleluia. 3 coisas, hein? Brasa, peixe e pão. Vamos lá? Todo mundo, vai. Brasa, peixe e pão. De novo. Brasa, peixe e pão. Estava lá. Eles chegaram lá, estava lá. Jesus manuseando, churrasquinho e tal. Brasa, peixe e pão. Olha como Jesus faz para restaurar o Pedro e trazer ele para dentro do reino, irmão. O lugar onde Pedro caiu foi numa fogueira de ímpio. O lugar onde Pedro negou foi numa fogueira, fogo estranho. Quando ele chega perto de Jesus, primeira coisa que ele vê, fogueira. Talvez ele lembre, fogueira de novo. Aí Jesus olha e diz, não, mas essa foi eu que acendi. Esse fogo, Pedro, esse aqui que você está vendo, Pedro, não é de ímpio não. Esse fogo aqui, essa brasa aqui é um fogo de santidade. Esse fogo que está queimando aqui, Pedro, é um fogo de chamada que vai queimar dentro de você. Esse fogo que você está vendo aqui, Pedro, não é aquela fogueira de ímpio não. Essa aqui é a fogueira de quem vai te usar. Oh glória! Oh glória! Vai acender uma fogueira em nosso meio, irmão. E essa fogueira não é acendida por homem não, porque a do homem é fogo estranho. É Jesus quem vai acender a fogueira. Vai ter renovação, poder, cura, chamada, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, porque o fogo quem acendeu foi Ele. Já está começando a queimar, já está queimando. Eu já estou ouvindo o ouvido do estralo da brasa, que está começando a pegar fogo para incendiar. Oh, aleluia! Aleluia! Brasa, peixe e pão. Primeira coisa, a brasa. Ô Pedro, eu vou te incendiar de novo. Você não vai ficar nem longe nem perto, você vai ficar dentro agora. Você vai ficar dentro. Aleluia, Jesus está trazendo gente aqui para dentro hoje, viu irmão? Tem gente que estava longe, já chegou perto e agora já está entrando já. Tem gente que estava ali, ó, perto ali, eu estou quase. É hoje a noite que Ele marcou. Entra logo na presença dEle. Aleluia.
peixe. Olha lá, primeiro ele vê a brasa ele vai incendiar. O peixe é onde você vai usar a tua chamada. O peixe representa as almas. Deus está dizendo o seguinte, ô Pedro, eu vou incendiar você, e na tua chamada vai ter peixe e pão, hein? Vai ter peixe e pão na tua chamada, hein, Pedro? Vai ter peixe e pão na tua chamada. Senhor, e esses peixes é o quê? As muitas almas que você vai ganhar. Mas primeiro tem que passar na brasa. Se não passar na brasa, não ganha nada. Se não passar na brasa, não é cheio. Se não é cheio, não tem avivamento. Se não tem avivamento, não adianta pregar, não adianta fazer nada. Brasa. Ele vai incendiar. Peixe. As muitas almas que você vai ganhar, Pedro. E pão. Senhor, e o pão? É a minha palavra que você vai usar. Aleluia. Aleluia. Eu imagino Pedro falando, Senhor, mas não vai precisar de luzinha em cima do púlpito? Não. Não vai precisar de fumacinha saindo do púlpito? Não. Não vai precisar a gente fazer alguma coisinha para atrair, trazer muita gente? Não. Eu vou incendiar você. E quando eu incendiar, vai ter peixe. E vai ter peixe porque vai ter palavra. Vai ter alimento, vai ter comida. Oh, glória! Essa é a noite, irmão. Essa é a noite. Aleluia! Deus vai incendiar essa região aqui. Vai pegar fogo, sim. Vai incendiar, sim. Eu vou repetir o que eu já falei nas 3 últimas doutrinas. Tem alguém que pensa que não vai. Tem alguém que pensa que não pega mais fogo na Assembleia de Deus. Tem alguém que pensa que na Assembleia de Deus não tem mais poder. Tem alguém que pensa que na Assembleia de Deus não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais profeta, não tem mais manifestação de dons, mas vai incendiar. Vai incendiar, vai incendiar. Vai ter profeta, vai ter palavra, vai ter louvor cheio de unção, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter poder, vai ter glória, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter quem crê, quem crê, quem crê. Quem está longe não entende, quem está longe não quer saber, quem está perto está quase, mas nunca. Mas tem gente que já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou. Oh glória, levante a tua mão para o céu. Levante, 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 por favor. Aleluia, peça para Deus derramar esse fogo entre nós. Peça para Deus incendiar a tua vida nesta noite. Peça para Deus incendiar você nesta noite. Tem fogo aqui, tem fogo, tem brasa, e é brasa santa. É brasa santa. Oh glória, oh glória. Está acendendo aí, irmão, está acendendo. Está acendendo e está acendendo, porque Ele vai te colocar dentro do reino. Você não vai ser quase mais não, quase avivado, quase cheio, quase renovado. Larga o quase para lá e seja cheio. Larga o quase para lá e seja renovado agora.
Aleluia. É por isso, termino aqui, é por isso que quando Atos 2 se cumpre, e vem o dia de Pentecostes, a primeira coisa que eles veem, o que é? Um som de um vento veemente, não foi um vento, não foi vento, foi um som. O som de um vento forte entrou, mas não foi vento que entrou. O que entrou? Fogo. O som era de um vento, mas o que entrou era fogo. Fogo. Aí começou a cair na cabeça de cada um. Pá, 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 pá. Parece que eu estou vendo a cena. Os irmãos orando, porque ele estava orando, hein? Orando, e daqui a pouco um olha para o outro e fala: ó, tem uma língua de fogo na tua cabeça. Aí o outro diz: pois é, mas na tua tem também. Fogo, 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 pá, pá, fogo, 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 fogo. Quem estava lá caía fogo na cabeça, irmão. Tinha só 120 pessoas, mas caiu fogo na cabeça de todo mundo. Depois que caiu o fogo, o que o Pedro fez? Agora eu vou pregar. Porque quando ele está caindo fogo, está todo mundo lá zombando. Olha lá, olha os crentes bêbados. Irmão, tem gente que acha a gente doido. Mas pensa numa doideira boa essa nossa. É ou não é? Meu Deus, irmãos. Estou com vontade de abrir minha Bíblia e fazer assim, ó. Deixar ela na minha cabeça assim. Oh, maravilha. Mas é doido. Mas nós somos doidos mesmo. Mas pensa numa doideira boa nossa. Porque olharam e falaram: lá. Ficaram doidos. Não, doido não, tão bêbados, tão doidos. Começou a zombar deles. Aí o Pedro levantou. Mas agora ele já tinha visto a brasa. Fogo, já mudou, irmão. Quem tem fogo na vida muda. Pedro levantou. Quando Pedro levantou, talvez alguém falou: pixe, lá vai o Pedro. Quando Pedro levanta é problema. Pedro levantou e falou: irmãos, escutem, isso aqui não é bebida não. O dia está só amanhecendo, é a 3ª hora do dia, ninguém está bêbado não. Então o que é isso, Pedro? Isto é a promessa que Deus fez através de Joel. Que promessa, Pedro? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Vossos jovens terão visões. Terão sonho os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Eles não estão bêbados, eles estão cheios da glória, eles estão cheios do Espírito, eles estão transformados, eles estão renovados, eles estão fortalecidos com a presença de Deus. Quando ele, incendiado, começou a pregar e terminou a pregação, irmão, 3.000 peixes vieram na rede e aceitaram a Cristo. Fique de pé, por favor.